Fala galera, beleza? Professor Denis Lasmar do canal Matemática Direta ao Ponto. E aí professor, o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos trabalhar com cone. Ah, que matéria legal! O cone, pessoal, nada mais é do que um sólido de revolução. Belezinha? Como assim, professor? Um sólido de revolução? Vou aproveitar o desenho para fazer ele aqui, cara. Olha que legal. Tá vendo esse eixo Y aqui, ó? Bacana. Vamos imaginar que eu faço um giro de 360 graus. Olha que legalzinho. Eu tenho aqui, ó, um cone. Bacaninha? Então, eu tenho aqui um cone, ó. Certo? Onde? Olha que legalzinho. Esse raio vale 1, 2. O raio vale 2. E a altura vale 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a altura aqui é 6. Bacana? Esse cone aqui, ó. Certinho? Pegou a ideia? Bem legal. Então, o cone é um sólido de revolução, porque um giro de 360 graus gera a nossa figura tridimensional chamada cone, muito conhecido pela galerinha que anda sem carteira aí, né? Porque quando vê isso na rodovia, o cara quer morrer, né? Fala, os homens tá ali, cara, vão me pegar. Mas pode ficar tranquilo. Eu só vou mudar o exercício pro lado de cá um pouquinho, para a gente ter um campo de visão maior, tá, pessoal? Então, olha que legal, ó. Essa é a ideia que a gente tem, tá certo? Nós temos aqui uma relação mais ou menos nesse formato aqui, tá? Ó. Belezinha? Eu vou deixar nesse formato aqui, tá? E eu quero que você me acompanhe agora na leitura, tá certinho? Beleza? Acompanha na leitura aí. Vamos lá então. Aqui é o eixo Y, né? Aqui é o eixo X. Ele fala o seguinte, ó, considere o nosso primeiro exemplo já baseando para colocar a teoria junto, tá, pessoal? Tô focando aqui Enem, pessoal. Cobra muito volume de sólidos, tá certo? Olha que legal. Considere os pontos A, B e C, né, de coordenadas inteiras e determinam os vértices do triângulo ABC em torno do sistema cartesiano da figura abaixo. A revolução do triângulo ABC em torno do eixo X gera um sólido P. Certo? Então, em torno do eixo X. Então, peraí, vamos girar esse cara aqui, ó. Se eu girar esse cara aqui, pessoal, eu vou ter dois cones. Olha só. Eu vou ter aqui, ó. Eu vou ter um cone nesse formato aqui. Tá vendo, ó? Esse aqui é um cone, ó. Belezinha? E essa base, cara, que eu tenho aqui, ó. Ó, daqui pra cá, ó. Tá em vermelho aqui, opa. Tá em vermelho aqui para você enxergar com clareza, tá? Esse cara aqui, ó, passa a ser o nosso raio, ele é 6, né? Que é essa distância daqui até aqui, ó, é 6. E esse cara de cá que eu vou colocar em azul, ó, opa, passa a ser a nossa altura. Ó. Esse cara passa a ser a nossa altura. E a altura tá, ó, 1, 2, 3, 4. A altura é 4. Agora o que você tem que tomar cuidado, que o raio é o mesmo, cara, mas observa bem, eu tenho dois cones. Eu tenho um cone com altura 2 e um outro cone com altura 4. Então, para calcular, vou chamar de volume 1, ó. Para calcular o volume 1, eu vou fazer assim, ó, π 6 ao quadrado vezes a altura, que é 4, certinho? Eu vou pegar o volumão, menos, presta atenção, π, o raio, quem que é o raio? 6 ao quadrado vezes a altura, que é 2. Só que como eu estou trabalhando com um cone, o volume dele é 1/3 da área da base vezes a altura, certinho? Então o volume dele é 1/3 da área da base vezes a altura. Então, peraí, como é que vai ficar esse volumão para nós aí, professor? Olha que legalzinho. Vai ficar assim, ó, volume 1. Vamos ver se ele falou alguma coisa do π, ele não falou, então não tem problema, vamos deixar em função de π. Ó, 1/3 de π vezes 36 vezes 4, menos 1/3 de π vezes 36 vezes 2. Olha que legal. Some aqui, ó, aqui é 36, né? 36 por 3 que fica 12, e aqui também fica 12. Olha que legal. Volume 1 definido, 12 vezes 4, 48π, menos 12 vezes 2, 24π. Então, o volume 1, em torno do eixo X, passa a ser 24π unidade de volume, ok? Agora, você tem que pensar no seguinte, ó. Então, eu vou apagar o desenho, porque agora você tem que pensar o seguinte.
O nosso próximo cone, o giro dele agora vai ser em torno do eixo, ó, vai ser em torno agora do eixo, vamos colocar aqui para ficar bonitinho, ó. Ó, ele agora vai girar em torno do eixo Y, certo? Então ele vai formar uma figura aqui, ó, olha que legal, vai formar uma figura aqui, certinho? Esse cara que vai vir aqui, e ele vai formar uma outra figura aqui, ó. Então vai ter um outro círculo grandão que vem aqui por trás, ó, beleza? Ó. Certinho? E bacana, vou destacar em vermelho, olha que legal, ó. Esse cara aqui é o raiozinho, certo? E esse cara inteirinho até chegar aqui, ó, é o raiozão. Então, ó, o raiozão é 4, e o raiozinho é 2. E a altura agora passa a ser 6, certinho? Agora observa, cara, que a altura desse grandão aqui, ó, ela é a mesma. Tá vendo? Ela é a mesma. Esse 6 aqui, ó, vou colocar ele aqui de preto para você ver, ó. Esse 6 aqui, ó, ele é a altura do cone mais fininho e do cone mais aberto, certinho? Tá vendo que legal? Bem bacaninha, né, Denis? Como é que vai ficar esse volume 2, então? Como que fica o volume 2? Legalzinho, ó. Π é 4 ao quadrado, vezes a altura, que é 6, menos o volume de dentro, ó. Π 2 ao quadrado vezes a altura, que é 6. Porém, você tem que lembrar que, como é um cone, você tem que dividir por 3. Porque como que calcula o volume de um cone, Denis? É 1/3 de π raio ao quadrado vezes h. É 1/3 do volume do cilindro, porque todo cone ele deriva de um cilindro. Ó. Olha que legal. Ó. Se você pegar o cilindro aqui, ó, vermelho, ó, você vai ver que esse cone seu aqui de dentro, ele está derivando desse cilindro. Então, por isso que ele é 1/3, tá certo? Tirando aqui a baguncinha para você ficar bem visível. Ô, Denis, e aí, cara? Ó, pode simplificar esse cara aqui, aqui fica 2. Pode simplificar esse cara aqui, aqui fica 2. E calcula o volume aí, ó. O volume 2 seria 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 2. Isso aí. 32π. Certinho? Menos, certinho? 4 vezes 2, 8π. Então, o volume 2 também é 24π unidade de volume. E o que ele pede? Ele pede a razão entre os volumes. Pessoal, quando ele pede a razão, é a divisão de um volume pelo outro. Então, peraí, 24π por 24π, razão 1, e eu venho cá e marco a letra B, tá vendo? Pessoal, o mais importante desta aula aqui é você entender que o volume, vou apagar aqui, ó, que o volume, presta bem atenção, vou deixar aqui destacado, o volume de um cone, tá certo? Ó, o volume de um cone é 1/3 de π raio ao quadrado h, ou seja, 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura é volume de cilindro. Como o cone deriva de um cilindro, só que ele forma uma figura mais ou menos assim, ó, olha que legal, ó. Aqui você tem o raio e aqui você tem a altura. Belezinha? Então, 1/3 da área da base vezes a altura gera o volume desse sólido, ok? Bacaninha? Bem legal, né, pessoal? Bem legal mesmo. Então, achamos a letra B. Observa que o volume encontrado foi o mesmo volume, por isso que a razão deu 1, ok? Aguenta a mão, vamos fazer uma contagem de 1 até 3 e nós vamos passar para um novo exemplo e explicar mais algumas coisas importantes do cone. 1, 2, 3 e... Tamo lá! Voltamos, pessoal! Agora o nosso exemplo 2. Lembrando que o nosso exemplo 2 aqui agora, pessoal, ele vai fazer com que nós possamos lembrar de algumas coisas a mais do cone. Por exemplo, eu vou desenhar um cone aqui para você ver. O cone é uma peça mais ou menos nesse formato aqui, tá, pessoal? Ó, mais ou menos. Então, você tem que destacar que tudo que sai do vértice e chega até a base é conhecido como altura. E o que vai do centro da base até uma das extremidades é conhecido como raio, tá? Então, aqui está bem definido, né? Esse cara aqui é o raio, esse cara aqui é a altura e esse cara aqui é conhecido como geratriz. A primeira relação que você vê no cone é Pitágoras. Geratriz ao quadrado é igual a raio da base ao quadrado mais h ao quadrado. É a primeira relação que você vê. A área da base de um cone é a mesma coisa da área da base de um círculo, cara, né? Que é π raio ao quadrado. O volume eu falei agora há pouco, né?
O volume é 1/3 da área da base, que é π raio ao quadrado, vezes a altura. Denis, como que fica a área lateral do bichinho? Facinho demais, olha que legal. Π raio geratriz. A área lateral dele, pessoal, é uma coisa bem legalzinha, ó. Olha só. Isso aqui é a área lateral do cone. Aqui é geratriz e aqui também é geratriz. Se eu pegar essa extremidade e encontrar nessa aqui, ó, se eu juntar elas, se eu juntar as extremidades, eu vou formar o meu cone aqui, ó. Tá vendo? Aí eu formo o meu cone. Certinho? O meu cone tem geratriz aqui, e esse carinha é o raio, certinho? Bem bacana. Então, a área lateral é como se fosse aquele chapeuzinho de formatura, né? De festinha de criança, sabe? Bem planificado. Aí você pega as extremidades e fecha ele. É um conezinho, certinho? Então, bacana. E se eu quisesse, Denis, a área total dele? Beleza. Π raio ao quadrado, que é a área da base, mais π raio geratriz, que é a área lateral. Você pode colocar o π raio em evidência, se você quiser, ou simplesmente você pode colocar só assim, ó. Área da base mais área lateral. Bem bacana, não é? Pronto, resgatamos tudo que é importante aqui. Então, cara, presta bem atenção. Agora, nós vamos ver o que o Enem fez em alguns anos atrás com uma questão do Enem. Ele falou que em regiões agrícolas é comum a presença de silos para armazenamento e secagem de produto de grãos. Beleza, da produção de grãos. No formato de um cilindro reto, né, sobreposto por um cone. Então ele juntou, ele deu um cilindro e um cone. Ele fala que o silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito através de caminhão de capacidade de 20 metros cúbicos. Então cada caminhão leva 20 metros cúbicos, certinho? Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos, certinho? Aí ele fala, use o π como 3,14, olha que legal. O número de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar o volume de grãos armazenados no silo. Pessoal, olha que interessante. Qual que é o volume que tem no silo? O volume que tem no silo é assim, ó, π 3 ao quadrado vezes a altura, que é 12. Então, estou fazendo o volume do cilindro, ó, certinho? Mais 1/3 de π, 3 ao quadrado vezes a altura, que é 3. Agora eu estou fazendo o volume do cilindro, do cone, que tem altura 3 e raio da base também é 3, certinho? É um cone equilátero, certinho? Bacaninha? Belezinha? Perdão, pessoal, não é equilátero não. É um cone que tem altura coincidindo com raio, ou seja, um triângulo aqui, ó, retângulo isósceles, tá certo? Então, posso cortar esse 3 aqui, Denis? Pode. Então, como que fica para o volume? 9 vezes, vamos lá então, ó, 3 ao quadrado, 9, né? 9 vezes 10, 90, 18, 108 π, certinho? Mais 3 ao quadrado, 9 π. Então, o volume do bonitinho aqui, ó, se eu somar aqui, é 117 π. Certinho? Como ele pediu para adotar o π como 3, você pega 3 e multiplica vezes 117. Olha que legal. 3 vezes 7, 21 vão 2. 3 com 2, 5. 3. Então são 351 metros cúbicos, correto? Bacana, bacana. Agora eu preciso saber quantas viagens o caminhão vai dar. Então a quantidade de viagens. É só eu pegar os 351 metros cúbicos e dividir por 20. Eu posso fazer isso aqui assim, pessoal, 35,1 sobre 2. Ao invés de dividir por 20, eu divido por 2, porque eu uso um zero aqui para baixar uma vírgula. 351 virou 35,1. Agora, pessoal, pensa comigo. 35,1 dividido por 2 é 17,55. Certinho? Agora, olha que legal, você nem precisava. 17,5 só. Só o 17,5 aqui você já matava a questão. Como, Denis? Eu colocava 16 ou 18? Deixa eu explicar uma coisa. Ele vai dar 17 viagens com a capacidade máxima e ele vai voltar para pegar só um pouquinho, mas ele vai dar mais uma viagem. Então ele dá 18 viagens, certinho? Então ele vai gastar 18 viagens. Certinho? Isso dá a letra
D, tá certo, pessoal? Pensa, cara, que um menininho, ele tá usando um balde cilíndrico e carregando, né, na sua alcinha aqui, ó, para encher um reservatório. Vamos colocar assim, no formato de um cubo, né, de uma caixa cúbica. Aí, cara, ele dá 20 viagens lotado e tem que voltar lá para buscar 1 litro d'água. Quantas viagens ele dá? Ele deu 20 viagens lotado, mas ele voltou lá para buscar mais 1 litro de água. Ele deu 21 viagens, entendeu? Porque não importa se ele vai voltar quase muito cheio ou quase vazio, ele gasta uma viagem para voltar nesse tempo. Bacaninha? 1, 2, 3, eu vou buscar mais um exemplo, ok? Chegamos, galera! Exemplo 3 de planificação. Pessoal, olha que legal. Um sinalizador, olha que legal, ele fala, um sinalizador em formato de um cone circular reto. Então, o formato é de um cone circular reto. Vamos colocar ele aqui, ó. Bem mais ou menos, só para a gente ter uma ideia, tá? Belezinha. Certinho até aqui? O sinalizador precisa ser revestido externamente com um adesivo fluorescente, né? Desde sua base, a base do cone, até a metade da sua capacidade. Então, ele vai vir até aqui, ó. Mais ou menos, até a metade. Então, esse aqui ele vai colocar adesivo, daqui para baixo. Daqui para baixo, ele vai colocar adesivo. Tá? Nessa parte de fora dele, belezinha? Bacana. Então, vamos pensar aqui, ó. Se eu pegar esse cone e abrir ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Se eu abrir ele, ó, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Beleza? Planificado. Como eu cortei ele na metade, olha só que legal. Eu cortei na metade, então ele vai ficar com só essa área aqui, ó, sendo revestida. Certinho? Só essa área sendo revestida, beleza? Aí ele vira e pergunta pra gente, né? O responsável pela colação do adesivo precisa fazer um corte no material de maneira que a forma do adesivo corresponda exatamente à parte da superfície lateral a ser revestida. Qual deve ser o formato do adesivo? Pessoal, a pegadinha do malandro está na letra A, toma cuidado. A letra B, toma cuidado. A letra C, agora presta atenção. A letra D, olha que loucura, cara. Qual letrinha? Letra E, é a única que tem um formato bacaninha, que um corte é um círculozinho menor em cima e um círculozão maior embaixo, sendo retificado, certinho? Bem bacana, não é? Então esse tipo de questão, pessoal, não pode errar. Tá? Tem gente que desenha o cone assim, vou desenhar só uma frente dele. Aí cai na pegadinha do malandro aqui, certinho? Você tem que lembrar que é um cone, e esse cone, quando você abrir ele vai ficar com forma de um setor circular, ó. Certinho? E esse setor circular, se você não prestar atenção, você vai perder uma questão que provavelmente você conseguiria fazer. Tá certo? Então toma muito cuidado, tá, pessoal? Tá aí 3 probleminhas simples, direto ao ponto, mostrando aquilo que é básico para você fazer uma boa prova do Enem ou de um vestibular tradicional aí. Se tiver dicas, se quiser saber sobre alguns exercícios, pode me chamar, dúvida em exercício, cara, vai lá no Instagram, Professor Denis Lasmar, e chama lá que eu sempre estou resolvendo algumas questões no Insta lá para a galerinha que tem dúvida, ok? Aqueles probleminhas que estão tirando a noite de sono da galera. Então, galera, se você curtiu aí, cara, compartilha, tá certo? Se inscreva no canal, ative o sininho para que toda terça-feira você seja notificado com um vídeo novo do canal Matemática Direto ao Ponto. Sou o Professor Denis Lasmar e desejo a vocês uma ótima semana. Tamo junto, galera. Um abraço.